pela tua graça, que o teu Espírito Santo venha estar sempre no nosso coração, que a gente venha perdoar o tanto quanto o Senhor nos perdoa, que o Senhor venha tocar no nosso coração, que a gente venha ter o ouvido sensível do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Dando continuidade, agora entrando no nosso culto divino, vamos entoar o hino de número 232. Jovens de valor, sua força solicita para a obra terminar. Levanta-te e empunha hoje a Bíblia com amor. Proclama a todo mundo que Jesus irá voltar. Marcha firme com força e vigor, sempre conduzindo a palavra do Senhor. Juntos vamos a todos ensinar. Cristo está a te chamar. Levanta-te e proclama os dons da sua luz. Se as sombras dessa vida vêm o brilho ocultar, esconde os teus lamentos, que ao teu lado está Jesus. Marcha firme com força e vigor, sempre conduzindo a palavra do Senhor. Juntos vamos a todos ensinar que Jesus virá em breve aqui reinar. Amém? Amém. Neste momento eu convido a igreja a nós entoarmos o inicial da plataforma Santo Somente ao Senhor. E que na segunda estrofe vocês coloquem de pé. Santo somente ao Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente ao Senhor, Santo somente ao Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente ao Senhor. Santo Deus, estamos felizes porque estamos na tua casa. Viemos aqui para te adorar, para exaltar e glorificar o teu santo nome. E viemos aqui também com o coração e a mente receptivos para ouvir a tua voz, falar aos nossos corações e a nossa vida ser transformada para a honra e glória do teu santo nome. Manifeste, Senhor, o teu poder neste culto de adoração. É o que nós te suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, meus irmãos. Feliz sábado. Quão bom, quão maravilhoso é ter um coração grato de ver que você deixou o seu lar, que o Espírito Santo nos incomodou e nos trouxe aqui. E a certeza que nós temos é que ao nosso lado aqui está a presença do Senhor e os anjos estão aqui também aqui nesse lugar, né? Você é bem-vinda e que Deus abençoe a cada um de vocês. E também aqueles que também estão nos assistindo do outro lado, que sejam também abençoados pela graça e a misericórdia de Deus, né? Vamos continuar adorando o nosso Deus, cantando as estrofes do hino 230. Ao mundo vou contar, que a nossa vida, que o nosso falar, os nossos pensamentos contribuem para contar quem é Jesus neste mundo. Vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Proclamarei o amor de Cristo que me salvou do mundo mal. E eu bem sei que crendo nele terás a paz também que eu encontrei. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Que meu viver a ele eu entreguei, em seu caminho sempre andarei. Ao mundo vou falar que Cristo vem, se vem em breve buscar os seus. Vivamos, pois, em prontidão aqui, e assim iremos morar nos céus. Quando o Senhor voltar em glória, com anjos mil, ó que esplendor, vai levar os escolhidos à pátria eterna que esconde amor. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Aqueles que sentiram o desejo de colocar de joelho para falarmos com o nosso Deus. Pai querido, Deus conosco, obrigado, Senhor, porque somente através da Tua graça e da Tua misericórdia, eu tenho certeza que nós nos encontramos aqui neste lugar, porque queremos vir do nosso, naturalmente, com a nossa vontade, nossa própria vontade, mas a vontade do Senhor, através do Espírito Santo, nos incomodou e nos trouxe a este lugar. E por isso sou muito grata ao Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim, não desistiu dos meus irmãos, e nem desiste daqueles que nós estamos intercedendo por eles. Creio, Jesus, que breve teremos oportunidade de vê-los todos aqui, se preparando para encontrar com o Senhor. E breve teremos o nosso encontro na eternidade com o Senhor. As aflições, as dores, as decepções que nos causam transtorno em nossas emoções, breve tudo será sanado, será acabado. E no céu nós teremos um motivo de alegria e de gratidão para vivermos eternamente com o Senhor. Fique conosco, seja com cada adorador aqui presente, seja com cada família aqui representada. E eu peço ao Senhor que nos lava com Teu sangue. Qualquer sentimento que nos aborrece, que nos tira da Tua presença, que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Centralizar os nossos pensamentos somente na cruz do Calvário. E ter a certeza de que lá nós teremos a vitória em Cristo Jesus. Toma o mensageiro desta manhã,
que o Espírito Santo unja, usa e esvazia dele tudo aquilo que é da carne e deixa o Senhor falar conosco. Fala ao nosso coração, Pai, mas que ao falar ao nosso coração, nós também possamos estar com nossos corações e a nossa mente aberta para entender a Tua vontade em nossas vidas. Perdoe, ó Pai, somos falhas, miseráveis, pecador. Tem de misericórdia de cada um de nós. Salva-nos para o Teu reino, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu orei para o meu esposo durante 14 anos, mas 14 anos também foi o tempo que Deus esperou por mim. Ali eu entendi que Deus fazia tudo por mim. Por que não se entregar a Deus, esse Deus tão maravilhoso? Depois de toda aquela situação que nós passamos, o que eu podia fazer era orar. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Pagar para ver. A minha história com Deus e com a Igreja Adventista começou num bar. Você acredita? Eu tinha 11 anos de idade quando o vizinho da minha família, que era adventista, entrou num bar e encontrou meu pai bebendo. Eles começaram a conversar e ele falou de Jesus para o meu pai. Nós começamos a estudar a Bíblia com ele e nossa família se batizou. Daí eu fui morar no lar de meninas da Golden Cross em Hortolândia. Eu estudei na Escola Adventista em São Paulo, 4 anos, e depois no IAP, no Paraná, Maringá. Eu voltei para Minas e fiquei fora da igreja durante 14 anos. Mas a semente que foi plantada no meu coração de menina, ela criou raízes. Em 2007 eu conheci o Sérgio e a gente se casou. Sem mais nem menos, eu comecei a sonhar que estava voltando para o colégio interno. Esse sonho se repetia diariamente. Daí eu disse, amor, acho que Deus está me chamando para voltar para a igreja. E convidei ele, falei, bem, vamos comigo para você me dar força. Então ele foi comigo, nós achamos a igreja, assistimos o culto, mas depois eu não tive forças para voltar. A minha história de compromisso com Deus começa numa delegacia. Foi acusado de uma coisa que eu não fiz. Nessa época eu já tinha voltado para a igreja e eu estava participando de uma vigília de oração. Quando eu recebi a ligação do meu cunhado, ele me disse que eu precisava do dinheiro para pagar a fiança. Mas se a fiança não fosse paga naquela noite, o Sérgio seria transferido para a penitenciária e ficaria 40 dias sem comunicação. Naquele momento eu fiquei desesperada e eu ouvi uma voz que dizia para mim, liga para a Neuza, que ela tem esse dinheiro lá. Eu liguei e expliquei a situação para ela e ela disse que eu podia buscar o dinheiro. Eu consegui pagar a fiança e voltei para casa com o Sérgio. No dia seguinte, quando eu fui devolver o dinheiro, ela me falou que aquele dia eu estava separado para pagar um funcionário. E era exatamente a quantia que eu precisava. Ali eu entendi que Deus fazia tudo por mim. E eu pensei, por que não se entregar a Deus, esse Deus tão maravilhoso, glorioso? Hoje eu sou um servo de Deus. Quando tudo isso aconteceu, eu estava muito envolvida com as coisas da igreja e acabei deixando meu esposo em segundo plano. Então eu fiz um propósito com Deus de orar durante 40 dias. E na metade desse propósito de oração, Deus falou para mim que eu estava agindo errado, que eu precisava incluir o meu esposo em todas as programações da igreja que eu fosse participar. Quando eu terminei o meu propósito de oração, eu recebi o convite do pastor Paulo para fazer parte da equipe distrital de mordomia. Pois bem, eu disse ao pastor que eu aceitava, mas com uma condição, que o meu esposo fizesse parte da equipe. O pastor Paulo falou assim, ó irmã, não é costume nosso da igreja colocar um membro que não é batizado para participar de nenhum cargo da igreja, principalmente de mordomia. Mas ele falou assim, ó, vamos pagar para ver, vamos colocar o Sérgio, e aí vamos ver o que vai acontecer.
meu marido já era adventista há muito tempo. O batismo foi tanto a confirmação da decisão do Sérgio de ser discípulo de Cristo, como a confirmação de que Deus ouve e atende às nossas orações. Eu orei para meu esposo durante 14 anos, mas 14 anos também foi o tempo que Deus esperou por mim. Nunca desista de orar pelas pessoas que você ama, mas também traga sua família para trabalhar para Deus, porque para nós é um privilégio estarmos na presença de Deus e trabalhar para Ele. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Como oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei do meu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor. A pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Como oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei. Oremos. Querido Deus, amado Pai, agradeço por essas ofertas, que elas possam ajudar as outras pessoas. Pai, agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Mais uma vez estou feliz por estar aqui, junto contigo, com vocês, para este momento de adoração e de louvor. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos. Eu penso que este livro está sendo bastante usado nas últimas mensagens que estão sendo transmitidas aqui. Mas eu preciso, antes de tratar deste assunto, dar alguns avisos para os irmãos. O primeiro é que você pode, sim, chamar os seus amigos, os seus parentes, os seus colegas de trabalho, para vir à casa de Deus, para vir a esta igreja. Poderia citar aqui vários motivos, mas se Deus é real na tua vida, então que este mesmo Deus seja real na vida das outras pessoas, ainda que demore 14 anos, ou 21 anos, o tempo para Deus é irrelevante. Então vocês podem convidar, nós podemos convidar pessoas para virem aqui à casa de Deus. Vocês que estão aqui. Vocês que estão nos assistindo, vocês podem nos ajudar de algumas outras maneiras. Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, você pode se inscrever, isso vale para quem está aqui também, se inscrever no canal do Instagram e também no Facebook, YouTube e Instagram. Vocês podem se inscrever lá e compartilhar as mensagens todos os sábados, todos os domingos e todas as quartas. Nós temos mensagens relevantes que vai fazer muito sentido na vida de você e na sua vida que está aí nos assistindo, quem sabe pela telinha. Então, se inscreva, dê o joinha, aprovando, dizendo, olha, a mensagem é relevante, a mensagem é boa, o conteúdo é importante, e você compartilha. Eu tenho no meu WhatsApp mais quase 3.000 contatos cadastrados no meu WhatsApp. Quando eu coloco a mensagem da pregação no meu WhatsApp, eu tenho certeza de que tem um alcance fenomenal de mais ou menos 2.000 pessoas no WhatsApp.
isso no status do WhatsApp. No story do Instagram e do Facebook, eu tenho mais 1.500 pessoas que, neste momento, eles estão vendo a mensagem que eu postei no meu story de Facebook, Instagram e no YouTube. Compartilhei, está lá para consulta. E eu agora estou gravando todas as mensagens que os direitos autorais me pertencem. Eu só posso, em respeito ao uso de imagem, eu só posso divulgar a minha imagem. Então, a minha imagem, neste momento, eu estou colocando à disposição da igreja para alcançar todos que puderem ser alcançados em todos os quadrantes da terra, tá certo? Então, se inscreva, dê o estou de acordo, o joinha e compartilhe as mensagens. Simples, mas pode ter um efeito que você não imagina. E o outro assunto é que, para aqueles que estão nos visitando e para aqueles que estão nos assistindo, que são amigos nossos, tem que entender que a Igreja Adventista se organiza nos seus cultos regulares da seguinte maneira: culto de sábado são cultos de adoração, cultos de domingo são cultos evangelísticos. Nós precisamos implementar aqui na igreja, na nossa igreja, na igreja do setor Buritis, a classe bíblica, todos os domingos às 19 horas, está aí, convite para vocês, classe bíblica, precisamos implementar isso, aos domingos, culto, depois da classe bíblica, culto evangelístico, é assim que funciona a igreja adventista. E no culto de quarta-feira, quem esteve aqui na última quarta-feira, pode ver, em todas as quartas, nós temos aqui cultos de oração, cultos de poder. Então vocês, temático, sempre temático. E tradicionalmente, dentro da igreja adventista, os primeiros sábados de cada mês é dedicado à ação missionária, à missão. A nossa missão é salvar do pecado e guiar no serviço. E este primeiro sábado, 6 de junho de 2026, é o sábado missionário. Então, por uma questão de ordem, o pregador que deveria estar aqui à frente seria quem? O diretor do Ministério Pessoal da Igreja do Setor Buritis, o irmão Mário Osvaldo. O irmão Mário Osvaldo, gentilmente, me pediu para que eu o substituísse aqui nesta manhã, fazendo o de evangelismo, culto de ação missionária. E é sobre este tema, é dentro desta perspectiva de missão, de evangelismo, que nós vamos tratar neste culto que tem o título de Nosso Testemunho. O tema que nós vamos tratar nesta manhã tem como tema Nosso Testemunho. E vamos ver, a minha expectativa é que ao final, vocês que estão aqui e os que estão nos vendo de lá, do outro lado da telinha, possam exclamar: valeu a pena, o conteúdo é relevante, eu aprendi bastante e com certeza eu cresci na minha experiência com Deus. Então, livro aberto, livro de Atos. Atos é um livro apostólico escrito pelo Lucas, viu, Lucas? O livro que foi escrito pelo Dr. Lucas, tá certo? Então, é uma mensagem que eu espero que possa alcançar todos vocês. Agora, nós vamos falar hoje, sim, de trabalho missionário. Quero agradecer a Ludmila e a Maria pelo louvor. Elas cantaram aqui, elas louvaram a Deus ainda há pouco, os hinos que falam do trabalho missionário, como elas são de fato, missionárias que são. Porque cantou com o coração, cantou com inspiração e a igreja acompanhou, e a igreja respondeu. Eu estava aqui no quartinho, ouvi e falei: olha, eu tenho que dar o joinha, não tem jeito, maravilhoso demais o louvor aqui na parte que antecedeu este momento. Mas irmãos, Atos, capítulo
2, a gente vai estudar alguns textos aí, vamos ver aonde a gente chega. Vamos curvar as nossas as frontes? Santo Deus, a tua palavra, Senhor, está aberta nas nossas mãos. Cada um de nós que está aqui na tua casa e cada um dos teus filhos que estão aí nos assistindo pelas redes sociais, eles estão também com a Bíblia aberta. A Bíblia é a palavra do Senhor. E enquanto palavra do Senhor, nós acreditamos que ela tem o poder de restaurar, de transformar vidas. Então, Senhor, ao abrir a tua palavra nesta manhã, fale-nos com poder e nos inspire a continuarmos nos preparando mais e melhor para em breve vivermos contigo nas mansões celestiais. Estas bênçãos nós as suplicamos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, o tema dessa mensagem é nosso testemunho, está fundamentado no livro de Atos, e vamos ver o que a gente pode tirar aqui deste livro. Eu quero destacar primeiro, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: quando ali entraram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. No versículo 26 do mesmo capítulo, capítulo 1, dá uma outra informação aí que é importante, porque eu falei 11 nomes até agora, e são 12. Versículo 26 de Atos 1 diz assim: e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. E Matias, em Atos 1, 26, é incorporado ao grupo de 12 homens e uma missão. 12 homens e uma missão. Eu achei isso fantástico. Primeiro, por que fantástico? Porque é maravilhoso demais a palavra de Deus. Porque 12 nomes são citados. 12 nomes são citados. E para mim, a pergunta que surge naturalmente é: por que esses 12 nomes foram citados? Essa é a primeira pergunta que nós precisamos fazer. A segunda pergunta é: está restrito a atuação apostólica apenas aos 12 nomes citados? Então nós precisamos responder estas perguntas no decorrer da mensagem desta manhã. A primeira pergunta: por que esses 12 nomes foram citados? E é altamente comprometedor, porque quando você me coloca numa lista de nomes, a responsabilidade é enorme. Se não, vejamos, aqui de vez em quando eu recebo uma lista com a escala de pregadores. No momento em que eu sou colocado numa escala de pregadores, no dia certo, na hora certa, o que eu devo fazer? E preparado, eu tenho que estar a postos. Eu também fui colocado pela irmã Vanessa na escala de louvor. No momento em que eu passo a figurar na escala de louvor, o meu nome é citado nessa escala, o que acontece? Eu tenho que fazer todos os preparativos, todos os arranjos, para que eu possa honrar com o compromisso assumido. Porque, afinal, as pessoas foram 2 pessoas. Quem faz a escala de pregadores aqui na igreja de Setor Buritis é a irmã Magnólia e a irmã Marilene. Quem faz a escala de louvor aqui na igreja de Setor Buritis é a irmã Vanessa, que é a diretora de música, tá certo? Então, neste momento, quando eu faço parte
deste grupo, é importante que eu assuma a responsabilidade inerente. Mas então, o livro... Bem lembrado, e a recepção é muito importante. Seja como for, exato, seja como for, se o seu nome foi citado, se você está na lista de alguma lista, então o desafio é o equivalente ao livro de Atos, capítulo 1, 14, que diz o seguinte, que estas pessoas, quais pessoas? Vocês já esqueceram, vou repetir. Quais as pessoas? Estas pessoas, Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago, e Matias. Estas pessoas, eles fizeram algumas coisas. Primeira coisa que este grupo de homens fizeram, estes homens fizeram foi perseverar unânimes na oração, incluindo, naquela época isso é digno de ser relatado, incluindo as mulheres com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Me chama a atenção de que este grupo, 12 homens, se reuniram, perseveravam unânimes na oração e na doutrina, e incluía as mulheres, e inclusive os irmãos de Jesus, que num determinado momento teve até criou uma situação difícil com eles, porque eles falaram, sua mãe e seus irmãos estão te esperando lá fora. O que Jesus disse? E agora, Magnólia, este grupo da família sanguínea de Jesus faz parte de um grupo de 12 homens, mulheres, e a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus comprometidos com a missão. Capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E o verso 15 diz o seguinte: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Aqui é extraordinário. 12 homens e uma missão. A assembleia tinha também umas cerca de quantas pessoas? 120 pessoas. E a característica fundamental deste grupo, desta congregação, desta igreja, é que elas perseveravam, unânimes. Gente, vocês sabem o que significa a palavra unânimes? Unânimes. O que isso significa? Você sabe o que significa? Qual é o peso da palavra unânimes? Ok, então vamos lá, Magnólia deu a contribuição, eu continuo com a pergunta. Sim, Lucas? A unanimidade significa que a decisão foi tomada de maneira consensual. Isso, sem divergência, sem voto contrário. Então, quantas pessoas nós somos aqui hoje? Digamos 10. Quantos são a favor? Eu fui votar a exclusão de um irmão na igreja do Jardim da Luz, em Goiânia, e era um irmão muito querido, porque além dele conhecer demais da Bíblia, especialmente do santuário terrestre,
ele tinha sido, por muitos anos, o primeiro ancião daquela igreja. E ele agora estava numa situação que eu, como recém-chegado e primeiro ancião da igreja, durante o período eu tive que tomar a decisão triste de remoção do irmão. E naquela sexta-feira que antecedeu, primeiro o pastor distrital perguntou: Rubens, você como primeiro ancião, você pode votar? Você pode dirigir a votação? Eu falei: perfeitamente, pastor. Posso, mas tem que ser aprovada a ata. Eu falei: não, pastor, eu posso presidir a votação. Agora a igreja é soberana para decidir. Se a igreja resolver absolver, absolvido está o réu. Absolvido está o pecador. Se a igreja resolveu, entendeu que, não, mas isso não pode acontecer. O pastor falou para mim, é um pastor que eu amo demais, foi meu pastor distrital. Isso não pode acontecer. Eu falei: pode, pastor, eu vou presidir eu presidi a comissão que tratou do assunto, eu posso também presidir a votação. A igreja, naquela manhã, a igreja estava lotada, mais de 120 pessoas na igreja do Jardim da Luz. Acompanhar um fato, que ali seria um fato histórico. E eu estou citando, e pode ter ouvintes do Jardim da Luz aqui me ouvindo, porque eu tenho muitos amigos no meu Facebook, YouTube e o WhatsApp, eles estão me assistindo, com certeza. Ele era muito querido, e eu virei para o pastor, e falei assim: pastor, o que a igreja decidir, está decidido. Naquele sábado de manhã, acabou a escola sabatina, nos momentos, no intervalo entre escola sabatina e culto, eu virei para a secretária, veio, se posicionou na frente para a leitura da ata. E eu disse para os irmãos, falei: irmãos, eu preciso que vocês compreendam uma coisa. A comissão da igreja se reuniu e sugeriu a remoção deste irmão. Agora, a congregação é soberana para decidir o desfecho deste caso. O desfecho deste caso. Então, eu quero dizer para os irmãos que eu, como primeiro ancião da igreja, respeitarei a decisão que a igreja tomar. Quando eu coloquei em votação, e é aqui que eu quero chegar, que eu falei: quantos são favoráveis à remoção do irmão? Normalmente as votações na igreja, um ou outro vota, a maioria se abstém, mas naquela manhã, quando eu perguntei quantos são favoráveis que o irmão seja removido, todos levantaram a mão. Isto é o quê? Unanimidade. Isto é unanimidade. Unanimidade é quando a igreja, a liderança da igreja, elabora um projeto em comissão, submete à apreciação da igreja e, uma vez votado, cumpra-se. Os 12 apóstolos perseveravam unânimes em oração. Os 12 apóstolos, naquele dia, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. E a assembleia era composta de umas 120 pessoas. Quando Pedro se levantou para falar, a igreja falou: nós estamos com você, Pedro. Nós estamos com você. Pode falar. E Pedro levantou. No capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: olha só o que o texto nos ensina. Então se levantou Pedro com os 11. Era agora 12. Levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Pedro levantou, chamou para ele a responsabilidade e comunicou para a igreja. E a igreja respondeu: beleza,
prossiga, Pedro, nós estamos contigo. Isso é igreja que persevera unânimes na oração e na doutrina. Nós temos um desafio, que é o trabalho missionário na igreja. Nós precisamos sair para a missão. Nós precisamos sair da missão. Esta igreja tem um corpo de liderança. Essa liderança precisa se reunir, fazer e elaborar os melhores planos para o ministério pessoal. E neste momento, o irmão Mário Osvaldo está me ouvindo. A mensagem é para mim, ancião, para a Magnólia, anciã, é para o irmão Mário Osvaldo, diretor de Ministério Pessoal, é para a Marilene, que é anciã desta igreja. Nós precisamos reunir, elaborar os melhores planos, submeter a apreciação da igreja e nos levantar e comunicar para a nossa congregação e para todos os povos aqui de Campos Belos. Varões, judeus, varões campos-belense. E agora eu estou falando para Campos Belos. Varões de Campos Belos e todos os habitantes desta cidade, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras desta manhã. Então, queridos, na sequência, nós vimos aí a liderança de Pedro, mas na sequência, eu coloquei aqui no meu esboço os pilares do testemunho verdadeiro. Quando nós seremos bem-sucedidos na nossa ação missionária? Esta igreja tem colunas. É inconcebível que uma construção, qualquer que seja ela, seja erguida sem as colunas, de qualquer jeito. Só as paredes, está aqui o Ildete, que é da construção civil, não se consegue mais fazer uma casa sem colunas. Por que eu estou dizendo isso? Porque pilares é sinônimo de colunas. Eu selecionei algumas colunas fundamentais que o livro de Atos coloca e que o leitor rápido, casual, superficial, não entende, mas que está lá, contido no capítulo 2 de Atos. E é esse, eu quero destacar isso para vocês nesta manhã. Quais são as colunas, os pilares que darão bom êxito, que levarão a bom êxito a ação missionária da nossa igreja? Se não, vejamos, o primeiro pilar, a primeira coluna mencionada por Pedro, está em Atos 2,16. Atos 2,16 diz assim, 15 antes, estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito. Eu estou no versículo 17, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Aqui, irmãos, nós estamos vendo aqui que a primeira coluna é a fundamentação profética. A igreja adventista é um movimento profético, é uma igreja que nasceu da profecia. Precisamos compreender isso. A nossa mensagem, ela tem que ter uma base profética. E é surpreendente que Pedro não é nenhum estudioso, nenhum teólogo, nenhum pastor. Pedro não participou da escola de Gamaliel.
Pedro não tinha orientação nenhuma, ele era um homem rude, um homem pescador, era um homem que não estudou em nenhuma faculdade, ele vivia da pesca, era o homem da pesca, era um pescador. Pedro, como que Pedro chega agora e usa de uma fundamentação profética, se ele nem estudioso era das profecias? Ou vocês acham que Pedro fez uma faculdade antes para pregar sobre a profecia de Joel? Ele não tinha conhecimento, ele falou o que ele falou, movido por quem? Pelo Espírito Santo, queridos. Então, neste caso aqui, no discurso de Pedro, Pedro fez ele construiu o primeiro pilar de toda mensagem que impacta o mundo. Primeiro é que a nossa mensagem é profética. Versículo 17, vou repetir: e acontecerá nos últimos dias. Que últimos dias? Você sabe se você vai estar vivo amanhã? Então é a mensagem de hoje. E acontecerá, Pedro falou, nos meus dias, que é os últimos dias, e acontecerá nos meus dias, no dia de hoje, é o dia que eu estou vivendo, no dia de hoje, no dia que eu estou vivendo, e acontecerá que neste dia, não é projetando para o futuro, é neste dia, é hoje, é agora, é com você e eu que este texto está falando. Esse texto está falando vou citar o nome, Dinaquel. Eu citei 12 homens e uma missão: Dinaquel, Magnólia, Rosilene, Irã, Ildete, Darlene, Eva, irmão Chico, a menininha ali, qual é o nome dela, irmão Zé Mário? Sara, Zé Mário, irmã Maria Leide, falei Eva já, Roberta, que está no colo da Eva, o Carlos, tinha Lucas, Maria, o Elbert, Ludmila e o Iara, que está na sonoplastia. Ele citou pelos nomes, e acontecerá nos nossos dias, nos dias dessas pessoas que eu estou falando, na igreja do setor Buritis, em Campos Belos, que a coisa vai acontecer. Mas vai acontecer se a nossa fundamentação for profética. E acontecerá naqueles dias, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos e servas, e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Primeiro pilar, fundamentação profética. A nossa mensagem tem que estar, o conteúdo tem que estar embasado na profecia. Por isso é que é importante, para aqueles que não gostam de profecia, aprendam a gostar. Aprendam a gostar. Se é um desafio para você compreender as mensagens proféticas, aprendam a gostar. Porque diz a respeito da sua atitude para que o evangelho seja pregado na cidade de Campos Belos. O segundo pilar ou coluna que dá sustentação à nossa igreja, quando eu falo de coluna, é fácil vocês entenderem, é a coluna do prédio. Agora eu estou falando de coluna no sentido simbólico, metafórico, coluna da pregação do evangelho aqui em Campos Belos. O que dá sustentação para a pregação do evangelho aqui em Campos Belos? Primeiro é a referência profética, é a fundamentação profética. E a segunda coluna é Jesus
o centro do nosso testemunho. O nosso testemunho deve ser cristocêntrico, deve ser centrado em Jesus, porque afinal, nenhum outro nome há debaixo da terra que importa que sejamos salvos. Mas como é que Pedro, movido pelo Espírito Santo, se referiu a Jesus? Nesses termos. Se você puder, Yara, ir colocando os textos, por favor. Atos 2, 22. Olha o que Pedro, movido pelo Espírito Santo, fala de Jesus. Varões campusbelense. Aí na Bíblia fala o quê? Varões israelitas. Eu falo para vocês aqui, eu estou me referindo a Campos Belos. Varões campusbelenses, atendei estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Primeira declaração impactante que Pedro dá é: varões campusbelense, atendei estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Então a nossa mensagem, ela tem poder, porque é uma mensagem que tem Cristo no centro. E no versículo 23, ele continua o pensamento dizendo o seguinte: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Primeira afirmação é que este Jesus, que pela presciência, no tempo determinado por Deus, Deus enviou a este mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Os irmãos de Pedro, os judeus, e por que não dizer nós aqui, campos belenses, crucificaram Jesus por mãos de iníquos. Jesus foi crucificado pelo seu próprio povo, veio para o que eram os seus, e os seus não entenderam nada. No versículo 23, 24, diz o seguinte: ao qual Jesus, porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Segunda, neste fundamento de Jesus está incluso aqui que Jesus foi dado por Deus a este mundo, porque ele nos amou de tal maneira, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus foi entregue pelos seus e os meus pecados, e ele é o único que pode nos salvar, nos redimir dos nossos pecados. Mas vós crucificastes, como nós hoje temos ao pecar, estamos continuamente crucificando a Jesus. Nós estamos continuamente, mas Jesus, a boa notícia, a good news, o evangelho, né? As boas novas do evangelho é que Jesus ressuscitou. Irmãos, a nossa pregação, nós temos que falar, varões campusbelense, nós matamos, crucificamos Jesus através dos nossos pecados. Jesus veio a este mundo há 2000 anos atrás, morreu e ressuscitou, e porque ele vive, e isto, irmã Eva, porque Jesus vive, porque Jesus ressuscitou, há esperança para todos os povos, para todos os varões aqui da cidade de Campos Belos e de todo o mundo. Amém por isso. Esse é o segundo pilar, essa é a segunda coluna. A primeira coluna qual que é? Já esqueceram. Já esqueceram. Se o aluno... Profética, fundamentação profética, excelente, Lucas. E a segunda? Jesus é o centro. Jesus que morreu, se entregou por nós, ressuscitou, e porque ele vive, podemos crer
no amanhã. Esta é a mensagem que nós temos que pregar aqui em Campos Belos. Bom, o terceiro pilar é o testemunho de Davi. Pedro, no discurso dele, no sermão de Pedro, ele teve fundamentação profética, declarou em alto e bom som quem era Jesus, quem foi Jesus, quem é Jesus. Agora, Pedro fez estas afirmações, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe, porque no capítulo 14 de Atos 1, vou voltar lá para lembrar vocês, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Quando Pedro fala isso, que a nossa mensagem tem fundamentação profética, quando ele fala a respeito de Jesus, ele não só está falando imbuído pelo Espírito Santo, mas a mensagem dele também conta com o aval de quem? Dos 11, ele fala em nome dos 11, e fala mais em nome de quantas pessoas? Umas 120 pessoas. A igreja atestou a veracidade disso, é uma mensagem verdadeira de Pedro, movido pelo Espírito Santo. E aí Pedro dá o testemunho de Davi. Por quê? A gente vai entender que coluna é essa, o testemunho de Davi. No versículo 25, diz aí, porque a respeito dele quem? Jesus. Porque a respeito de Jesus, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja o quê? Abalado. Está lá na tela, quem não tem a Bíblia está na tela, para que não seja abalado. Atos 2, 26 diz assim, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Pedro ainda falando sobre o testemunho de Davi, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E finalmente no versículo 28, Pedro diz, inspirado, dando testemunho de Davi, ele conclui esse pensamento dizendo, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Fundamentação, quando Pedro cita Davi, ele está usando o que, irmãos, para fundamentar a mensagem dele? Ele está usando o quê? Que livro é este aqui? Ele está usando o quê? Ele está usando a palavra de Deus. O terceiro pilar da mensagem, pregue a palavra. Nós pregamos a palavra. Eu estou aqui, neste momento, pregando para os irmãos, para os que estão aqui, para os que estão nos assistindo, a palavra, a fundamentação é a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Agora sim, nós podemos entrar no testemunho que Pedro dá nos dias dele. E no versículo 29, vocês continuam, e o Inara já colocou na tela. Irmãos, Pedro diz, inspirado pelo Espírito Santo, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, até os dias de Pedro. Os dias de Pedro, dos 11 e da congregação de 120 irmãos, dando um testemunho positivo a respeito de Jesus. Atos 2:30 diz assim, vocês podem acompanhar no telão, sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, e no versículo 31, prevendo isto,
referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Mas Pedro continua no testemunho dele. Em Atos 2:32, Pedro fala com ousadia estas palavras: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós, vou repetir, versículo 32, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Quando você lê esse todos nós, eu quero te dizer que Pedro estava se referindo a quem? Aos 11 companheiros, e Pedro estava se referindo também à congregação composta por 120 membros, por 120 pessoas. Este consenso, essa unanimidade, essa decisão consensual permitiu que Pedro fizesse esta afirmação: a este Jesus que Deus ressuscitou, do que todos nós, os 12 e mais 120 irmãos, nós somos testemunhas. Ô irmãos, nós precisamos entender uma coisa aqui. Nós precisamos entender aqui, a nossa mensagem só será impactante, só exercerá influência no mundo ao nosso redor, se a nossa ação nascer de oração, de perseverança na doutrina e essa decisão ser unânime. É difícil, eu reconheço que é difícil construir decisão consensual. Eu posso te dizer, mesmo entre marido e mulher, é difícil construir uma decisão consensual, porque normalmente o marido puxa para um lado, a esposa puxa para o outro, não há consenso entre duas pessoas. Agora aqui, neste cenário aqui, houve consenso entre 12, e houve consenso também entre uma congregação de 120 irmãos que agiram como se fosse um único corpo, e isso impactou todo mundo conhecido daquela época. Isso é significativo, e isso é um pilar e este é um pilar importante que a gente precisa meditar. E Pedro falou assim: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que nós, os 12 e a congregação de cerca de 120 pessoas, somos testemunhas. No versículo 33, Atos 2, 33, Jesus então foi exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Essa manifestação de poder não foi gratuita, foi Deus exaltando o seu próprio Filho. No versículo 34, ele conclui, ele diz, e continua dizendo: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. E ele conclui o testemunho de Pedro. E aí a gente vê que o testemunho de Pedro é fundamentado na palavra. Ele conclui dizendo no versículo 35, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, queridos, a quarta coluna é o seu testemunho pessoal. Diante disso tudo que nós estamos estudando, que nós estamos meditando agora aqui, nesta manhã, o que você afirma? Qual a sua afirmação? Qual a sua pregação? Qual o seu testemunho? Quando você testemunha,
sai para dar estudo bíblico, quando você sai para falar de Jesus às outras pessoas, o seu testemunho está apoiado nesses pilares. Pedro não só deu o testemunho dele, como ele ainda desafiou os seus ouvintes daquela manhã, daquele dia, com o selo de autenticidade. Se tem uma coisa que alguém aqui que entende de selo, essa pessoa é quem? Aqui na nossa igreja. Aqui na nossa igreja, se tem uma pessoa que entende de selo, essa pessoa é quem? Hã? Alguém soprou. Maria, está lá, Maria está lá. Maria trabalha no cartório. E quando o cartório, usando dos poderes que lhe é permitido, concedido pelas leis deste país, ele então dá o selo de autenticidade. E quando o cartório fala que aquele documento é autêntico, alguém duvida, Maria? Não se duvida. E Pedro usa o selo de autenticidade. Qual foi o selo de autenticidade que Pedro usa na mensagem dele? Capítulo 2, versículo 36. E eu falo, varões campos-belenses, sem distinção de gênero. Estou me referindo aqui a homens, mulheres, crianças, porque naqueles dias derramarei o meu espírito sobre quem? Sobre nós. Mas ele fala, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens, os vossos velhos e os servos e servas. Então esteja absolutamente certa, pois toda a casa aqui de Campos Belos, de que a este Jesus que vós crucificastes e continua crucificando, Deus o fez Senhor e Cristo. E eu quero destacar aqui a expressão, a ousadia de Pedro, quando ele fala, esteja absolutamente certa. Isso aqui não tem espaço para dúvida, queridos. A nossa mensagem, nós não podemos pregar a mensagem em dúvida. E no capítulo 2, versículo 37, Pedro ainda vai mais longe, quando ele diz o seguinte, ouvindo eles estas coisas, o que aconteceu com o coração dos ouvintes? O que aconteceu com o coração? Está na telona, está na tela, vocês podem ler, pode ler na sua Bíblia também. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram. O que eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos? Esta é a pergunta esta é a pergunta capital. A resposta a esta pergunta vale a sua salvação. A resposta, agora, esta pergunta foi feita por pessoas que tiveram o seu coração compungido. Tiveram o coração compungido e eles fizeram a pergunta, que faremos, irmãos? Com o selo de autenticidade, coroando a mensagem, houve uma manifestação dos ouvintes que perguntaram, que faremos, irmãos? E Pedro deu a resposta. Há solução? Claro que há. Tem solução para a igreja de Campos Belos? Claro que tem. Claro que tem. Exato. Então, Pedro, quando as pessoas, quando os ouvintes falam, que faremos, irmãos? Pedro responde na bucha, sem titubear. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos,
e cada um de vós seja o quê? Batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não precisa, precisa de algo mais claro do que isso. Precisa algo mais claro. Vou repetir, eu estou no sábado missionário. O passo a passo para nós impactarmos Campos Belos, eu particularmente, eu tenho um projeto, Impacto Campos Belos, eu tenho um projeto pessoal que eu elaborei para impactar Campos Belos e Pouso Alto. Mas eu não posso apresentar este projeto, este plano de ação, sei que a igreja, sei que os meus companheiros, Pedro tinha quantos companheiros? 11. Eu não posso apresentar este plano para a igreja, sei que passa pelo crivo, sendo que antes tem que passar pelo crivo dos meus 11, e tem que passar depois, que passar pelo crivo dos 11, pelo crivo dos 25, que é a comissão da igreja, e depois que passar pelo crivo dos 11, e passar pelos crivos da comissão, da liderança, ainda tem que passar pelo crivo e aí quando o Rubens, Magnólia e qualquer um vier aqui à frente e falar, ele vai falar embasado, ele vai falar, porque o que ele vai falar representa a ideia, o pensamento e o plano de simplesmente toda a congregação. Nós estamos nessa fase, irmãos. Eu gostaria que vocês entendessem que se nós seguirmos, e aí ele diz mais ainda, em Atos 2:39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Esta mensagem, ela é atemporal. Eu estou falando para vocês hoje aqui, mas está sendo gravada. Esta mensagem está sendo gravada. E este desafio será colocado para gerações futuras. Não importa. Pedro fez o discurso. Este discurso foi estudado por mim, por vocês, aqui nesta manhã do dia 6 de junho de 2026. Mas as gerações futuras, até Jesus voltar, estudarão esse texto e extrairão os nutrientes necessários para a sua vida espiritual, tanto para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E Atos 2:40 diz, com muitas outras palavras, Pedro fez o quê? Deus deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-o desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. Não é porque todos estão sendo medíocres, que você vai ser medíocre. Não vai ser porque todos estão desacreditando da palavra de Deus, que você vai desacreditar da palavra de Deus. Não é porque todos que estão duvidando da nossa fundamentação profética, que nós também vamos duvidar. Nós não somos dos que duvidam, nós somos dos que creem para a vida eterna. Tá certo, irmãos? Então, diante disso, em Atos 2:41, colheita abundante, abundante. E Pedro registra isso das seguintes palavras: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, meus queridos, eu tenho agora, às 11h35 do dia 6 de junho de 2026, no culto que tem por propósito incentivar a ação missionária da Igreja Adventista do Setor Buritis, eu tenho alguns apelos para fazer para os irmãos. Eu gostaria que a irmã Iara cuidasse para que todos os apelos fossem colocados na tela, para que os irmãos compreendessem e os que estão nos assistindo também compreendessem do que nós estamos tratando aqui nesta manhã.
Então Pedro fez um discurso poderoso, fundamentado profeticamente, fundamentado em Jesus, fundamentado na palavra, fundamentado com o selo de autenticidade, e a colheita foi abundante. Então eu tenho alguns apelos para fazer nesta manhã. Quando eu falo eu, sim, Magnólia. Bom, eu vou descer, estou aqui no mesmo nível de vocês agora, papo reto, olho no olho, coração, coração. Os ensinamentos da Bíblia está registrado. O passo a passo está registrado. Agora, quando a Magnólia fala, e é bom que o culto seja interativo, quando eu pregava lá na Igreja Central de Caldas Novas, no final do culto, um pastor muito querido, vou citar o nome dele aqui, pastor Luiz Melo, pastor muito querido, primeiro ancião da Igreja Central de Caldas Novas, ele virou para mim e falou assim: Rubens, que os cultos sejam interativos. Interativos, o nosso culto tem que... Exato. Então a Magnólia colocou aqui uma questão que é importante para nós que estamos aqui, para quem está nos assistindo, porque pode criar uma situação, e aí, o que eu levo para casa? Eu quero te dizer que quando Pedro se levantou, Magnólia, ele contava com o apoio incondicional dos seus pares, dos seus líderes. Quem eram os líderes? Por isso que eu comecei a mensagem desta manhã citando nominalmente os 12 apóstolos. Eles estavam unânimes, eles perseveravam unânimes, e Pedro e os apóstolos se aconselharam também com quem? Com uma congregação de irmãos compostas por quantas pessoas? 120 pessoas. Vocês entendem a força da palavra de Pedro, além dele seguir as diversas colunas que eu coloquei aqui, que ele contava com o aval, e a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, na multidão, mas nós, Magnólia, fugimos desse desafio enorme, que é construir consenso entre nós. Primeiro, nós precisamos elaborar planos, submeter esse plano aos nossos pares. Estou repetindo isso para os irmãos. Tenho que submeter isso, nós temos que conversar, os 12 precisam conversar. Claro que a Bíblia é o fundamento, a fundamentação ela é profética, e a fundamentação é da palavra de Deus. Feito isso, nós vamos ouvir a igreja. E se a igreja falar não? Você lembra do pastor? Quando a comissão sugere, o que a igreja tem que fazer? Você lembra da história, quando eu fui primeiro ancião lá na igreja do setor do Jardim da Luz? O pastor, ele queria que a ata fosse o quê? Aceita. Só existia uma possibilidade: quando a comissão se reúne, a congregação se vê obrigada a aprovar a recomendação da comissão. E olha, quem é soberano aí? Quem é soberano aí? A congregação. Então, estas palavras propiciaram uma colheita abundante, porque
ela foi construída em cima de perseverança na oração, na doutrina e com o apoio irrestrito de toda a comunidade cristã daquela época. E aí, foi quase 3 mil pessoas batizadas. Agora eu quero fazer os apelos, porque são 11 horas e 41 minutos, eu quero fazer os apelos. O primeiro apelo está registrado em 2 Timóteo 4:1. Palavras fortes de Pedro, palavras fortes. Primeiro apelo é feito por Paulo, no livro 2 Timóteo 4:1, que diz o seguinte, agora é com vocês, irmãos, é comigo. Conjuro-te, Rubens. Paulo falando para mim nesta manhã, conjuro-te, Rubens. Se você tiver coragem, coloca o seu nome, depois da vírgula. Conjuro-te, Rubens, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Conjuro-te, Rubens, que você faça o quê? Saiba que pela minha ação ou omissão serei julgado por Deus. Deus vai julgar vivos e mortos. Todos nós passaremos pelo crivo do juízo de Deus. Segundo apelo, 2 Timóteo 4:2. Conjuro-te, Rubens. A mensagem é para mim, Magnólia. Conjuro-te, Rubens, em nome de Jesus, que você pregue a palavra. Não tem espaço aqui para o eu acho. Pregue a palavra com poder. Pregue a palavra, sabendo que o que você falar aqui tem repercussão para a vida eterna nos ouvidos, nos ouvintes. Conjuro-te, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, Rubens, repreende, Rubens, exorta com toda longanimidade e doutrina. Terceiro apelo, nesta manhã de sábado, dia 6, para que a ação missionária desta igreja e todos os departamentos funcionem a contento. Terceiro apelo, pois haverá, Rubens, entenda isso, você está pregando, mas haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras no ouvido. Quarto apelo. Claro, serei perseguido, Magnólia, perseguido. Claro, eu sei. Quarto apelo. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, não pregue, querendo o aplauso do ouvinte. Eu estou pregando a palavra. E se o Espírito Santo compungir o seu coração e o coração dos ouvintes que estão aqui e os que estão lá, eles entenderão esta mensagem como mensagem para a salvação da sua própria vida. Mas a atitude normal, o que devemos esperar, e Paulo faz essa advertência para os pregadores, que os ouvintes se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. E o quinto e último apelo, nesta manhã de sábado, dia 6 de junho, sábado missionário, na igreja do setor Buritis, em Campos Belos, às 11h45. Tu, porém, falando para o Rubens, tu, porém, amigo, seja sóbrio em todas as coisas, suportai as aflições, faça o trabalho
de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Este é o nosso desafio. Eu convido os irmãos, na medida das minhas emoções aqui, a cantarmos juntos o hino 227 para nós terminarmos este culto. Eu deixo com vocês agora, Maria, porque a minha emoção toda. Se preciso for passar, ou mesmo se feliz, sempre em paz puder andar, bem sei seguro estou, se ao sol ou sombra vou, na luz ou nas trevas, irei com Jesus. A todo lugar eu irei com Jesus, seguindo sua lei, do céu eu terei a santa luz. É meu privilégio levar a sua cruz, irei, pois a todo lugar
quero concluir este culto pedindo para aqueles que quiserem apoiar a obra de Deus aqui em Campos Belos, fazer parte da obra de Deus aqui em Campos Belos, seguindo este modelo de Pedro. Eu gostaria que vocês dessem um passo à frente e viessem aqui para juntos. A minha expectativa é que a gente vai ter pelo menos 12 aqui. Se não tiver 12, que seja, mas a igreja só conseguiu impactar o local onde eles estavam, quando eles agiram de que forma? E aqui está o teste, irmãos. Por que da emoção? Porque na hora de construir consenso, e aqui é consenso, vocês saírem aí do banco de vocês estão e vir aqui à frente significa consenso, significa que nós estamos perseverando unânimes. Eu convido mais uma vez, inclusive o Elbert e ao Iara, que está lá na sonoplastia e na filmagem, vocês venham aqui à frente, por favor, porque este momento é um momento especial onde nós estamos fazendo um compromisso com Deus. Lucas, assuma o seu posto aqui ao lado da sua esposa. Isto, Eva, venha. O apelo é para todos nós e para todos quantos, irmãos Zé Mário, fica aqui, Idete, vamos ficar aqui no grupo aqui unânimes. Unânimes. Aqui, Magnólia, passa para frente, eu quero todos aqui na frente. É na frente. É aqui na frente. Todos na frente. A igreja, nós só temos uma chance, queridos. Se nós queremos impactar Campos Belos, a nossa decisão é unânime. E se nós não agirmos de forma unânime, a nossa mensagem não vai fazer sentido. Isso, fica aí ao lado do irmão Zé Mário. Tá certo? A nossa mensagem, ela só vai ter impacto se a mensagem for construída numa decisão consensual entre nós. Os que estão aqui e os que estão em casa, e o que nos verão no futuro, que eu não sei como é que vai ser essa mensagem, mas aqui está um grupo de pessoas que disseram yes, assim, uma decisão afirmativa, de que compreenderam a mensagem e que nós vamos trabalhar para elaborarmos os melhores planos para a honra e glória de Deus. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar. Senhor, a tua palavra diz que os discípulos, eles perseveravam unânimes na oração, na doutrina. Eles tomaram uma decisão, Senhor, de viver unidos, apesar da diferença entre eles. Mas eles, compreendendo a seriedade e a importância da tua mensagem profética, mensagem centrada em Jesus, mensagem centrada na tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui sendo desafiados nesta manhã de sábado, dia 6 de junho de 2026, desafiados a impactarmos a cidade de Campos Belos, que é a nossa paróquia, que é o nosso lugar de convívio. Nós temos duas congregações aqui em Campos Belos. Nós precisamos impactar essa cidade para a honra e glória do teu santo nome. Agora, estes planos, Senhor, devem ser elaborados pelos líderes desta igreja, aprovado pela congregação, para que a gente possa avançar de forma unânime e não divididos, não separados, não alienados. Então, por favor, Senhor, nós queremos fazer o que é certo, porque é certo. Nós queremos impactar Campos Belos com a tua mensagem, mas faça um mover na nossa vida primeiro, Senhor. Precisamos nos aquebrantar o nosso coração, precisamos romper com todas as nossas diferenças, Senhor, e nos una para a honra e glória do teu santo nome. Manifeste o teu poder na nossa vida e através de nós, para que as pessoas sejam sensibilizadas e aquebrantadas a perguntarem: que faremos, irmãos? Arrependam cada um e façam um compromisso
de se relacionar com Deus e ouvir a voz do Espírito Santo. Nos dê um sábado feliz na tua companhia, Senhor. Esteja com os nossos amigos que estão nos assistindo, que eles sejam alcançados, abraçados pelo Senhor, e que a vida deles seja transformada pela ação do teu Santo Espírito. Ó Senhor, esta mensagem está sendo gravada, que ela possa, ao ser assistida por quem quer que seja, onde quer que for, que eles sejam alcançados, abraçados e impactados pelo poder da tua palavra. Estas bênçãos, Senhor, nós te pedimos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.